turma, vamos falar a respeito da nossa disciplina de produção de materiais. Esse é o nosso contrato pedagógico e a apresentação da nossa disciplina, tá? Bom, a nossa disciplina faz parte do curso de administração, né? Uma disciplina do segundo ciclo, produção de materiais. Bom, me apresentando aqui para aqueles que, porventura, ainda não me conhecem, eu sou o professor Luciano Silveira. Eu tenho uma formação, uma graduação inicial aí de administração, feita no La Salle, em Canoas. Depois eu fiz uma outra pós-graduação, uma formação aí na área de gestão, né, gestão de produção e serviços, na UBRA, também em Canoas. Depois, Senac São Paulo, uma docência em ensino superior, outra pós-graduação. Tá? Bom, a nossa disciplina, ela está toda disponível lá no Moodle, no endereço ead.qi.edu.br. A gente precisa acessar o Moodle lá com o nosso login e senha, entrar em cursos técnicos, selecionar o curso, administração, e selecionar a nossa disciplina, né, produção e materiais. Tá? Bom, ao entrar no navegador da internet, a gente digita lá na barra de endereço, ead.qi.edu.br, a gente encontra essa tela inicial de login, certo? E vamos digitar aqui então à direita a nossa identificação de usuário, a nossa senha, clicar em acessar, posteriormente clicar no nome do nosso curso, administração, vai abrir então ali a seleção de disciplinas, a gente seleciona então a disciplina que estamos cursando no momento, produção de materiais, para ter acesso ao material da disciplina que está no Moodle, certo? Então a gente vai encontrar ali, entre os materiais da disciplina, a apostila, o guia do aluno, que é muito importante, né, que tem as datas das nossas avaliativas no Moodle, avaliativa 1, 2, 3 e 4, valendo 1 ponto cada uma. Nós vamos encontrar também, além da apostila e do guia do aluno, nós vamos encontrar o nosso trabalho disciplinar, certo? Que a gente deve fazer, vale 5 pontos. Depois a gente vai combinar também a data de entrega do nosso trabalho disciplinar, certo? Então, no Moodle a gente precisa ter atenção principalmente à nossa apostila da disciplina, nós precisamos ter atenção ao guia do aluno, que nos diz ali as datas das nossas avaliativas no Moodle, e o nosso trabalho disciplinar, que a gente vai combinar a data de entrega, certo? Lembrando que as avaliativas no Moodle, elas têm prazo, certo? Então, a avaliativa encerrou o prazo, ela vai fechar, a gente não vai conseguir fazer mais. E vale 1 ponto cada uma. Certo? Fiquem sempre muito atentos, não percam os prazos. O nosso calendário de aulas, né? Nós temos aí as nossas disciplinas terça e quinta, né? As nossas aulas terças e quintas, da aula 1 até a aula 8, começamos no dia 28/4, certo? Depois a gente vai ter aula com exercícios, né? Temos a nossa revisão no dia 2/6, revisão do conteúdo, e nesse dia 2/6 também fica marcada a entrega do nosso trabalho disciplinar. Tá? O trabalho disciplinar, a gente vai fazer a entrega dele lá no ambiente de aula virtual, no Classroom, certo? Então, eu vou abrir ali uma atividade chamada trabalho disciplinar, vou deixar o arquivo ali do trabalho disciplinar disponível para vocês, cada um acessa, né, o seu trabalho, resolve dentro desse próprio arquivo, né, que está dentro do Classroom, e depois de resolvido, clica em entregar, certo? Então a entrega vai ser feita dessa forma, ali pela atividade no Classroom. Dia 4/6 vai ser a nossa avaliativa final, a prova valendo então 10 pontos, né, em que a gente vai receber um código de acesso para fazer essa prova dentro do Moodle. A gente vai acessar no dia da prova o Moodle, vai acessar o nome ali, né, da avaliativa final, e vai inserir o código e vai ter um prazo ali para fazer a prova nesse dia, certo? Então, quando chegar o dia, o prazo certinho, a gente vai encaminhar para vocês, então, a forma de fazer o acesso e o código para a prova, certo? Nosso contrato pedagógico, aquilo que nós vamos estar estudando nessa disciplina de produção de materiais, tá? Ela tem uma boa parte teórica, né? E também tem alguns cálculos, né, nessa disciplina de produção de materiais, certo? Então ela vai estar dividida aí
entre teoria e cálculos, tá? Coloquei aqui 3 tópicos importantes para vocês lerem, onde a gente encontra aí a divisão básica, né, do conteúdo da nossa disciplina de produção e materiais, tá? Ela inclui ali a área de produção, estoque, distribuição de materiais, também a organização e controle das atividades de compra e venda, e ferramentas, né, de logística para implementação na nossa área de administração de produção e materiais nas empresas, certo? Bom, como nós vamos estudar? Tá? Nós vamos ter aí a construção de uma base teórica, né? Vocês têm lá o compromisso, né, da leitura da apostila de vocês, né? Então, inclusive, até no guia do aluno, vocês vão encontrar lá qual é a tarefa da semana, né? Semana 1, ler a aula 1 e 2, estudar a aula 1 e 2 na apostila. Realizar a atividade avaliativa 1. Né? Então, tem esses elementos, né, de estudo, de construção de base teórica, que a gente encontra indicado, inclusive, no nosso guia do aluno. Tá? Então, construção da base teórica, leitura do conteúdo da apostila. Eu vou postar também lá na nossa sala de aula virtual no Classroom slides de apoio. Tá? O conteúdo vai ser um pouco mais resumido ali nesses slides de apoio, né? Mas lembrando que a apostila é o elemento principal onde vocês vão encontrar o conteúdo completo para estudar, certo? O slide de apoio serve para facilitar um pouquinho o acesso de vocês, né? Muitos usam o celular, né? Então facilita ali um arquivo menor para vocês estarem dando uma olhada, certo? Também vão ter conteúdos aí no mural do Classroom, como a gente falou, muitos acessam pelo celular, uma internet 3G às vezes um pouco mais lenta, a gente não consegue fazer o download do arquivo, de repente, né, em PDF, da apostila, e até mesmo às vezes do slide em PDF, e eventualmente vou colocar ali, pelo menos os conteúdos mínimos, né, em formato de texto, no mural do Classroom, tá? Algum conteúdo vai estar ali, para facilitar aí quem acessa pelo celular, tá? Não é o conteúdo completo, né, o conteúdo mínimo, mas o recomendável é ler o conteúdo completo da apostila, certo? Vamos ter também ali no mural do Classroom exercícios e atividades, tá, que vocês vão fazer. Esses exercícios e atividades que vão estar no mural do Classroom correspondem à presença de vocês no mesmo dia e horário de aula. Se minha aula é de manhã, das 9 ao meio-dia, é o horário que eu vou acessar essa turma e vou fazer as atividades propostas pelo professor ali, tá? E vou receber, então, a presença daquele dia. No mesmo dia e no mesmo horário, não é num outro dia nem num outro horário, tá? Então, a interação se dá ali entre os colegas, se dá com o professor nesse mesmo dia e horário, onde vocês vão poder interagir, tirar dúvidas, fazer atividades, fazer perguntas a respeito das atividades que estão sendo propostas ali, certo? Bom, os slides de apoio já comentamos a respeito, tá? Vamos ter, então, como a gente falou, né, no formato de estudo, aquele nosso compromisso lá no Moodle, né? Nas avaliativas, 1, 2, 3 e 4 no Moodle, tá? Então, vale um ponto cada uma. O nosso trabalho disciplinar, que está lá no Moodle, mas eu vou abrir uma atividade, né, dentro do Classroom para vocês fazerem entrega direto no Classroom, tá? Porque presencialmente a gente faria a entrega em sala de aula, né, do trabalho disciplinar. Como estamos fazendo, né, nesse momento uma sala de aula virtual, né, em função do distanciamento social aí, imposto pelo Covid-19, vocês vão fazer essa entrega, né, na sala de aula virtual, lá na atividade que vai ser criada dentro do Classroom. E claro, né, a nossa prova final, que vale 10 pontos, né, e que a gente já comentou aqui que chegando na data, vocês vão receber ali informações de como acessar essa prova no Moodle, como inserir lá o código para fazer essa prova, tá? Bom, essa é a tela inicial da nossa disciplina dentro do Classroom, tá? Vocês vão notar ali, cada turma, né, vai ter ali, né, o turno, né, separado por turnos, a turma da manhã, terça e quinta, das 9 às 12, tá? A participação e atendimento ocorre nesse horário, tá? Nos dias e no horário de aula, tá? Elas não ocorrem fora do horário de aula, né? Então o formato continua o mesmo, né? A gente ia para a escola, tinha aula nesses dias, nesse horário, né? Então, a mesma coisa no ambiente virtual, né? Nesse dia, nesse horário, é o momento que acontece a nossa aula, tá? Nós estamos aqui na aba mural, tá?
Na aba mural, nós temos então aqui, no espaço do mural, as postagens que são feitas. Tá? Então, exemplo aqui, eu tenho uma postagem da turma da manhã, tá? De produção de materiais, com um convite. Então, tem o texto do convite aqui. No dia da aula, eu posso colocar aqui, né, o texto de algum conteúdo da aula para vocês acompanharem. Vai aparecer aqui aqueles elementos que principalmente vão nos dar a presença do dia, né? Vão aparecer aqui atividades, exercícios que a gente deve acessar, realizar e entregar para compor a nossa presença daquele dia. Tá? Então, claro, vai ser correspondente ao conteúdo da aula daquele dia. Naquele dia é aula 1. Né? Então, vão ter atividades, exercícios a respeito da aula 1, vão ter conteúdos a respeito da aula 1, vou postar os slides da aula 1 aqui para vocês, a gente vai interagir, vocês vão poder interagir entre os colegas, vão poder interagir com o professor, fazendo perguntas, com dúvidas a respeito daquele conteúdo. Tá? Aqui eu coloquei também a tela da turma da noite, né? O horário da turma da noite é das 19 às 22 horas. A participação e atendimento ocorre nesse dia e horário, né? Terças e quintas, das 19 às 22 horas. Tá? Então, é nesse dia que ocorre a nossa participação e é nesse dia que o professor estará disponível para fazer esclarecimento, tirar dúvidas, postagem de materiais, exercícios, atividades, interação. Certo? Temos também a nossa turma do sábado, né? O sábado integral. Acontece aí manhã e tarde, aos sábados, das 9 às 16 horas, com intervalo do almoço, né? De 1 hora, entre o meio-dia e as 13 horas. Tá? Então, a mesma coisa, a participação e atendimento, né, ocorrem nesse mesmo dia, sábado, e nesses horários, né, da turma, certo? Bom, peguei aqui um exemplo de uma outra turma, né, onde a gente tinha feito aqui algumas atividades, né, então, só para demonstrar para vocês como aparece uma atividade postada lá no mural, tá? Então tá aqui uma atividade, aparece o ícone do lado, o professor postou uma nova atividade, no caso aqui era o trabalho disciplinar, tá? Então cada atividade que vai ser postada vai aparecer para vocês lá no mural, tá? No caso aqui da atividade trabalho disciplinar, né, já pegando o exemplo, vocês têm um prazo, né, para fazer ela, combinado, né, e vocês fazem ela direto dentro do próprio Classroom, ou seja, tenho que clicar aqui nessa atividade, vai abrir, vai aparecer o arquivo, clico no arquivo da atividade de trabalho disciplinar, desenvolvo ele, conforme ele estiver pronto, né, eu vou lá e clico em entregar, tá? E aí vai ser atribuída a nota do trabalho disciplinar. Claro que vocês podem fazer perguntas a respeito do trabalho disciplinar, vai ter a caixa de comentários particulares, né? A gente pode notar que aqui nesse caso, né, tem ali 15 comentários da turma, né? Então, entrando na atividade, tem a caixa de comentários, foi feito lá perguntas e foram feitas as respostas a respeito das dúvidas sobre o trabalho disciplinar, tá? Mais adiante a gente pode conversar mais profundamente aí sobre o trabalho disciplinar. Bom, dentro ali da sala virtual no Classroom, eu também tenho a aba Atividades, ou seja, eu estava na aba Mural, agora eu cliquei na aba Atividades. E aqui aparece de uma forma mais enxuta, né, as atividades do dia. Tá? No Mural tem as atividades, foi postado slides, algum vídeo, foi postado materiais escritos, né, por escrito, para quem tem dificuldade de acesso a baixar material, né, vai aparecer algum texto ali. Mas aqui na aba Atividades aparece só as atividades do dia, por exemplo. Tá? Então eu tenho aqui atividades do dia 20, nesse exemplo dessa turma aqui. Né? Então foram várias atividades que os alunos fizeram, né? Clicaram aqui na atividade, abriram, leram qual era a atividade para fazer, fizeram a atividade e enviaram essa atividade, tá? Na forma que foi solicitada aqui, certo? Bom, aqui é uma aba que eu tenho acesso, né, na aba Notas, onde aparecem, então, as atividades do dia, os alunos e quem desenvolveu as atividades e quem ficou com a atividade sem desenvolver, tá? Ou seja, o aluno entrou, mas não fez as atividades, ou nem entrou, né, e não fez as atividades, tá? Então, para ganhar presença, a minha atividade tem que estar como desenvolvido, ou seja, eu acessei e fiz a atividade, aí ganha presença naquele dia, tá? No caso, dia 20, tiveram algumas atividades, eu fui lá, desenvolvi as atividades e ganhei a presença do dia, tá? Então, a atividade vai ficar com status de atribuída,
tá? Enquanto eu não faço atividade naquele dia. Passou do prazo, passou do dia, ela fica como pendente, ou seja, não fiz naquele dia. Tá? E aí, claro, né, não fez atividade, não acessou, não participou, fica com falta. Então é importante a gente participar no dia, no horário e fazer as atividades. E aí, a partir do momento que eu fiz a atividade, entreguei a atividade lá conforme foi solicitado, ela aparece desenvolvida. Ou seja, nesse dia, dia 20, foi desenvolvida todas as atividades, eu tenho a presença. Tá? Bom, as avaliativas no Moodle, né? Vamos reforçar essa ideia. As avaliativas 1, 2, 3 e 4 são feitas no ambiente Moodle, tá? Elas têm um prazo para ser realizado, cada uma delas, e elas têm peso 1 cada uma. Somadas as 4 atividades, eu vou ter 4 pontos na N1. Tá? Bom, cada atividade avaliativa tem prazo para realização. Onde está esse prazo? No guia do aluno, que é um arquivo que está lá no Moodle. Eu abro lá, então, o guia do aluno, né, baixo do lado do Moodle, o guia do aluno, e eu vou ter lá, né, semana 1, atividade avaliativa 1, e o prazo de realização dessa atividade, inclusive o horário de encerramento no último dia, né? Certo? A gente tem que ficar atento, né, às datas de realização e a hora que fecha essa avaliativa para não perder esse ponto, tá? Então, são 4 pontos distribuídos em 4 atividades no Moodle, tá? Tomem bastante cuidado, acessem lá o Moodle, baixem o guia do aluno e vejam lá as atividades avaliativas, tá? No Moodle, abrindo lá, a gente vai ter essa divisão por semana, vai aparecer lá semana 1, né? Atividade de apoio 1, atividade avaliativa 1, semana 2, assim por diante. Tá? Então, eu abri lá, tem lá semana 1, eu tenho a avaliativa 1, certo? Essa vale um ponto. A atividade de apoio 1, que está lá, ela é apoio a estudo, tá? Ela não compõe nota de nenhum, tá? Então, é apoio para estudo. Né? E a avaliativa é que vai compor a nota, certo? Então, não percam as avaliativas 1, 2, 3 e 4, peso 1 cada uma, totalizando 4 pontos na N1. Bom, para efeito de aprovação, a gente precisa ter a média final 6 e frequência de 75%. Tá? Então, a média final 6 ela é composta de N1 e N2. Então, fiz as 4 avaliativas no Moodle, 1 ponto cada uma, 4 pontos. Fiz o trabalho disciplinar, entreguei, mais 5 pontos, 9 pontos, certo? E eu tenho mais 1 ponto da parte comportamental que a gente vai falar depois, fecha 10 pontos na N1. Tenho a prova final, 9 pontos, 10 pontos na N2, N1 mais N2 divididos por 2, tem que dar média 6 para ser aprovado na média, né? Só que não basta só a média, eu tenho que ter frequência de 75%. Como é que a gente obtém a frequência? Acessando a nossa sala de aula virtual no Classroom, todos os dias da nossa aula, ou seja, terça e quinta, né? Produção de materiais, terça e quinta, no horário da aula, tá? Fazendo as atividades ali propostas. Tá? Então não adianta acessar ali, dar um oi, um bom dia, e não fazer as atividades, não interagir na plataforma. Né? Então tem que entrar lá e tem que fazer as atividades. Tá? Bom, aqui de uma forma visualmente mais clara, né, aquilo que a gente já falou sobre as notas da N1 e da N2. Tá? Então vamos repetir aqui, nunca é demais. N1 tem 4 avaliativas no Moodle, 1 ponto cada uma, inteirando então 4 pontos. Tem que entregar o trabalho disciplinar, peso 5 pontos, a entrega vai ser feita no Classroom, na atividade que eu vou abrir para vocês lá. Os aspectos comportamentais, temos mais 1 ponto aí na N1. Tá? Esse 1 ponto, como é que ele é composto? Né? Assiduidade, pontualidade, respeito à sala de aula, espírito de equipe. Então, a assiduidade, eu tenho aula na sala virtual terças e quintas, naquele horário correspondente à minha aula. Tá? Participei de todas as aulas, tenho 0,25. Pontualidade, ou seja, a aula é das 9 ao meio-dia, das 19 às 22, né? Ou no sábado ali, né? Das 9 às 12 e das 13 às 16. Tá? Pontualidade, a aula começou 9 da manhã, das 9 às 9h10, né? Tem lá uma postagem lá dando bom dia para a turma, eu entrei e dei bom dia para o professor, respondi a chamada ali no horário, ou seja, entrei pontualmente na sala. Tá? Tem mais 0,25. Respeito em sala de aula, ou seja, nas interações ali que a gente faz, né?
dentro da sala de aula Classroom, né? A gente conversa, troca mensagens, texto, ou por e-mail também, né? Essa interação tem que ser de forma cordial, respeitosa, né? Mais 25, tá? E espírito de equipe também, mais 0,25, que compõe aquele um ponto, né? Como é que é esse espírito de equipe, né? Eu estou lá na sala de aula virtual do Classroom, né? Interagindo, fazendo atividade, né? E o professor está respondendo vários alunos, né? Então, eventualmente, já recebi uma resposta, já sei, né? Responder aquela questão ali de dúvida, né? De algum outro colega, e o colega postou ali e está aguardando a resposta, né? E não recebeu ainda. Né? Nada impede que o colega vá lá e responda, né, dizendo, olha, a prova, o professor já falou, vai ser assim, 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 né? A postagem está em tal lugar, né? Interagindo ali em espírito de equipe com o colega, né? Porque é a sala de aula Classroom, né? Tem lá os nossos comentários para a turma, e a gente pode não só fazer perguntas para o professor, mas a gente pode também, né, responder para os colegas se a gente já tem aquela informação, né? De repente alguém pergunta, como é que eu faço a avaliativa no Moodle? A gente sabe a resposta, né? Bom, precisa entrar lá, né, no endereço iad.qi.edu.br, fazer o login, né, acessar lá as semanas, né, 1, 2, 3 e 4, lá você vai encontrar as avaliativas no Moodle. Né? Então já pode responder para o colega também, se representa o espírito de equipe, é claro. Tá? Com relação ao N2, é uma prova, né, peso 10, compõe o conteúdo da aula 1 a 8, tá? Nossa média final vai ser N1 mais N2 divididos por 2. Né? Temos que atingir, então, média 6 e 75% de frequência na nossa sala de aula virtual no Classroom. Tá? Bom, gente, assim, então, a gente encerra a apresentação da nossa disciplina, né, o nosso contrato pedagógico, né, que é a nossa forma de estudo, né, os nossos compromissos ali no Moodle, os nossos compromissos na sala de aula do Classroom, no mesmo dia, e no mesmo horário das nossas aulas, tá? Sucesso a todos, vamos interagir, então, no nosso ambiente virtual lá, tanto no Moodle, né, fazendo as atividades lá, tanto na sala de aula virtual no Classroom, né, interagindo com o professor, com os colegas e fazendo as atividades propostas no dia e no horário da aula, tá, gente? Sucesso a todos vocês aí, vamos mantendo contato, então, lá no Classroom. Abraço, gente.